O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de Porto Alegre com tons alaranjados que se refletiam nas janelas do pequeno sobrado no bairro Partenon. Carlos Mendes, 72 anos, observava o espetáculo natural com os olhos cansados de quem já vira demasiados pores do sol. Desde que retornará do Líbano, há mais de 4 décadas, aprenderá a valorizar esses pequenos momentos de paz. Seus amigos do Batalhão de Paz Brasileiro o chamavam de fantasma durante a missão. Não pelo tom pálido de sua pele, mas pela capacidade quase sobrenatural de prever o perigo. Carlos sabia quando uma estrada estava minada apenas pela forma como a poeira se assentava. Conseguia distinguir o silêncio normal do silêncio que precede uma emboscada. Essa intuição salvara a vida dele e de seus companheiros inúmeras vezes durante o violento conflito. Carlos vivia sozinho desde que Mariana, sua esposa por 38 anos, falecera há 2 invernos. Seus 2 filhos moravam em outras cidades, Rodrigo em Curitiba e Fernanda no Rio de Janeiro. Ligavam regularmente, mas as visitas se tornavam cada vez mais raras com o passar dos anos. Seu único companheiro era um velho pastor alemão chamado Guardião, já parcialmente surdo, mas ainda leal como no primeiro dia. O pequeno sobrado onde vivia era modesto, mas confortável. 3 quartos, uma sala aconchegante com uma lareira raramente utilizada, cozinha ampla e um jardim nos fundos onde cultivava hortaliças e algumas flores que Mariana tanto amara em vida. O lugar era simples, mas era seu refúgio, conquistado com o suor de décadas de trabalho como mecânico após deixar o exército. Naquela noite de quinta-feira, Carlos preparava-se para seu ritual noturno, um banho morno, um copo de chá com canela e algumas páginas de algum romance policial da vasta coleção que acumulara ao longo dos anos. Porém, algo no ar o incomodava. Uma sensação familiar que não sentia desde os tempos do Líbano. Algo não estava certo. Guardião, deitado no tapete da sala, ergueu a cabeça subitamente, as orelhas em posição de alerta. Carlos fez sinal para que o cão permanecesse quieto. Anos de treinamento militar nunca o abandonaram completamente. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo, tentando afastar a sensação. Mas não era o vento. Um barulho quase imperceptível veio da janela dos fundos. Som de vidro sendo cortado com precisão. Carlos sabia exatamente o que aquilo significava. Sem demonstrar alarme, caminhou lentamente até o quarto. Abriu o guarda-roupa, de um compartimento secreto atrás das caixas de sapatos, retirou sua antiga pistola. Não a utilizava há anos, mas a mantinha limpa e funcional, um hábito que nunca conseguirá abandonar. Verificou o carregador e retornou à sala silenciosamente. 3 homens entraram pela cozinha. Carlos podia distinguir suas silhuetas recortadas contra a luz tênue do poste que iluminava o quintal. Moviam-se com a confiança de quem está acostumado a invadir casas de idosos indefesos. O primeiro, mais alto e corpulento, segurava algo que parecia uma barra de ferro. O segundo, magro e ágil, carregava uma mochila, provavelmente para os pertences que pretendiam roubar. O terceiro, de estatura mediana, tinha uma arma na mão direita. Carlos avaliou rapidamente suas opções. Poderia tentar alcançar o telefone e chamar a polícia, mas eles o notariam antes que a chamada fosse completada. Poderia tentar fugir pela porta da frente, mas sua idade não permitiria que escapasse caso fossem atrás dele. Restava apenas enfrentá-los, usando a vantagem do conhecimento do terreno. Os invasores acenderam lanternas, iluminando parcialmente o ambiente. Falavam baixo entre si, indicando objetos que pretendiam levar. A TV primeiro. Depois vamos ao quarto do velho procurar dinheiro, sussurrou um deles. E se ele acordar? Perguntou outro. Um velhote sozinho? O que ele poderia fazer? Respondeu o terceiro com desprezo. Carlos sorriu no escuro. Aqueles homens não tinham ideia de quem estavam enfrentando. Não sabiam que sua casa era território de um veterano que passará anos em zonas de guerra. Não sabiam que cada centímetro daquele lugar estava mapeado em sua mente, mesmo na escuridão total. Com um movimento preciso, Carlos pressionou um interruptor escondido sob o sofá. Todas as luzes da casa se acenderam simultaneamente, cegando momentaneamente os invasores. Foi o tempo suficiente para que ele se posicionasse estrategicamente atrás de uma estante. Mas que porra é essa? Gritou o homem mais alto, cobrindo os olhos com o braço. Boa noite, senhores, a voz calma de Carlos ecoou pela sala.
Acho que vocês entraram na casa errada. Os 3 homens se viraram bruscamente na direção da voz. O armado apontou sua pistola para onde achava que Carlos estava, mas o veterano já havia se movido silenciosamente para outra posição. Apareça, velho, e talvez a gente não te machuque muito, ameaçou o invasor armado. Interessante essa proposta, respondeu Carlos de outro ponto da sala. Mas tenho uma contraproposta. Saiam imediatamente pela mesma janela que entraram, e eu não machucarei vocês. Os 3 riram nervosamente, tentando localizar o dono da voz que parecia vir de todos os lados. Escuta aqui, velhote, não estamos brincando, disse o homem com a barra de ferro, avançando em direção ao corredor. Nesse momento, Guardião, que permanecia imóvel por ordem de Carlos, emitiu um rosnado profundo e ameaçador que fez o homem da barra congelar no lugar. Esse é Guardião, informou Carlos. Ele foi treinado pelo exército, assim como eu. Ele pode arrancar seu braço antes que você perceba o que aconteceu. O cão, como se entendesse perfeitamente, avançou alguns passos, mostrando os dentes. Chamem a polícia! Gritou o invasor magro, claramente assustado. Seus comparsas não podem ajudar, respondeu Carlos, calculando cada movimento. Estamos apenas nós 6 aqui. Eu, Guardião, vocês 3, e minha velha amiga Taurus. Dizendo isso, Carlos disparou um tiro preciso que atingiu o lustre acima deles, fazendo despedaçar e mergulhando novamente parte da sala na escuridão. Os invasores se agacharam instintivamente, e o pânico começou a se instalar entre eles. Última chance de saírem com dignidade, anunciou Carlos, agora posicionado próximo à porta que dava para a cozinha. O homem armado, em um movimento desesperado, atirou na direção de onde viera a voz anterior. O tiro atingiu apenas a parede. Péssima escolha, sussurrou Carlos, agora próximo ao ouvido do atirador. Antes que o bandido pudesse reagir, sentiu o cano frio de uma arma em sua nuca. Solte sua arma agora, filho, ordenou Carlos com uma calma assustadora. O invasor deixou a pistola cair no chão. Vocês 2, deitados no chão, mãos na cabeça, comandou o veterano aos outros bandidos, que obedeceram imediatamente. Um deles começou a chorar baixinho, implorando para não ser morto. Não vou matá-los, assegurou Carlos. Diferente de vocês, eu respeito a vida. Passei tempo demais vendo jovens morrerem em guerras para querer adicionar mais mortes ao mundo. Enquanto mantinha os 3 imobilizados, Carlos usou o telefone fixo para chamar a polícia. Em menos de 10 minutos, viaturas estacionavam em frente à sua casa, e oficiais entravam com armas em punho. Situação controlada, senhores, informou Carlos aos policiais, ainda segurando sua arma, mas agora apontada para o chão. Documentação da arma está na gaveta do criado mudo. Totalmente irregular. Um dos policiais, mais velho, olhou para Carlos com uma expressão de reconhecimento. Sargento Mendes? Carlos Mendes do contingente do Líbano? Carlos estreitou os olhos, tentando reconhecer o homem à sua frente. Cabo Oliveira? Arriscou. Agora é Tenente Oliveira, senhor, sorriu o policial. Nunca pensei que encontraria o lendário fantasma nessas circunstâncias. Os 3 invasores foram algemados e levados para fora. Um deles ainda tremia visivelmente. Esses rapazes não sabiam onde estavam se metendo, não é? Comentou o tenente, enquanto um investigador registrava depoimentos preliminares. A juventude hoje em dia não faz a lição de casa, respondeu Carlos, acariciando a cabeça de Guardião, que se mantinha alerta ao seu lado. Nos velhos tempos, estudávamos o terreno antes de qualquer operação. Nas semanas seguintes, a história do veterano que frustrara sozinho uma invasão domiciliar se espalhou pelo bairro e logo pela cidade. Jornais locais publicaram matérias sobre o ocorrido, recuperando a história de Carlos como Peacequiepin no Líbano. Rodrigo e Fernanda, preocupados com o pai, vieram visitá-lo assim que souberam do incidente. A filha insistia para que ele se mudasse para o Rio e ficasse mais perto dela. Pai, isso poderia ter acabado muito mal, argumentava Fernanda. Poderia, mas não acabou, respondia Carlos com tranquilidade. Esta é minha casa, minha fortaleza. Aqui vivem minhas memórias com sua mãe. Não vou abandoná-la. Rodrigo, mais pragmático, contratou um sistema de segurança moderno, com câmeras e alarmes conectados diretamente à central de polícia.
Carlos aceitou a instalação para tranquilizar os filhos, embora soubesse que sua melhor defesa continuava sendo sua experiência e guardião. 2 meses após o incidente, Carlos recebeu uma visita inesperada. Um jovem de aproximadamente 25 anos tocou sua campainha certa manhã. "Sr. Mendes?" perguntou o rapaz, visivelmente nervoso. "Sim? Meu nome é Mateus. Eu sou o irmão do Ricardo, um dos homens que invadiu sua casa." Carlos estudou o jovem por alguns instantes, então abriu mais a porta. "Entre, Mateus. Aceita um café?" Sentados à mesa da cozinha, com 2 xícaras fumegantes entre eles, o jovem finalmente conseguiu reunir coragem para falar. "Vim pedir desculpas pelo que meu irmão fez. Ele está preso agora, e merece estar. Mas nossa mãe está doente, não dorme direito desde que soube, ela criou a gente sozinha, e eu só queria que o senhor soubesse que nem todos na família somos assim." Carlos observou o constrangimento sincero no rosto do rapaz. "Agradeço sua visita, Mateus. Não guardo rancor do seu irmão. Espero que ele use esse tempo para refletir sobre suas escolhas." O jovem hesitou, então continuou. "Na verdade, tem outra coisa. Eu trabalho com reforma e construção. Se o senhor precisar de qualquer conserto na casa, depois do que aconteceu, eu gostaria de fazer sem cobrar nada." Carlos sorriu. Por um momento, viu-se refletido naquele jovem a mesma determinação que tinha quando retornou da missão de paz, desejando reconstruir coisas em vez de destruí-las. "A janela dos fundos ainda precisa de um reparo adequado", respondeu. "E sempre pensei em construir uma pequena varanda para aproveitar o pôr do sol. Não de graça, claro. Pagarei pelo trabalho honesto." Nas semanas seguintes, Mateus vinha regularmente trabalhar na casa de Carlos. O que começou como uma tentativa de reparação transformou-se em uma amizade improvável. Carlos encontrou em Mateus um ouvinte interessado em suas histórias do Líbano, e o jovem encontrou no veterano a figura paterna que nunca tivera. A pequena varanda foi concluída a tempo para Carlos assistir aos pores do sol de outono. Às vezes, Mateus juntava-se a ele após o trabalho, compartilhando um chimarrão enquanto o guardião dormitava aos pés deles. "Sabe, Mateus", disse Carlos em uma dessas tardes, "a vida tem um jeito estranho de funcionar. 3 homens invadiram minha casa para tomar o que era meu, e no final, ganhei um amigo." O jovem sorriu, constrangido. "O senhor poderia ter matado todos eles. Teria o direito." Carlos fez um gesto negativo com a cabeça. "Vi morte suficiente para várias vidas. O que esses rapazes não entenderam é que o verdadeiro soldado não busca o conflito, ele se prepara para ele, mas sempre espera evitá-lo." À medida que o sol mergulhava além do horizonte, Carlos refletiu sobre os estranhos caminhos que a vida percorre. Pensou em Mariana, e como ela aprovaria a varanda. Pensou nos anos no Líbano e nas lições que aprenderá. Pensou em como, mesmo aos 72 anos, ainda era capaz de surpreender a si mesmo e aos outros. Guardião levantou a cabeça subitamente, orelhas em alerta, então relaxou ao reconhecer os passos familiares de Rodrigo, que vinha visitá-los. "Parece que temos companhia", sorriu Carlos, enquanto se levantava para receber o filho. A vida continuava, com suas surpresas e reviravoltas. E Carlos Mendes, o homem que já vira muitos amanhãs chegarem sob o fogo de artilharia, agora aguardava tranquilamente pelos próximos amanheceres, na segurança da fortaleza que chamava de lar.